Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Marcos. Marcos capítulo 11. Enquanto localizam, quero lembrar a igreja que no dia da virada, na noite da passagem do ano, nós vamos começar o culto às 10 horas da sexta-feira, às 22 horas, e vamos até meia-noite para receber o ano novo. Eu conversava essa semana com o Gil, que é do PG da Hélida, acho que é do seu PG, né, Hélida? Da Patrícia Gracino, e eu estava falando a ele, eu aceitei Jesus em 1980, isso mesmo, dia 20 de julho de 1980, já se vão 41 anos, e eu não perdi um ano, 41 anos passei na igreja. Vai dizer, mas o senhor é o pastor, mas nem sempre fui pastor, não é isso? Mesmo quando ainda não era pastor, não perdi um ano, desde a minha conversão, todo ano. Quando eu soube, no primeiro ano da minha conversão, eu me converti dia 20 de julho, fui batizado dia 28 de setembro de 1980, me perguntaram, você vem passar o ano aqui na igreja? E eu disse, passar o ano na igreja? Como assim? Disse, a gente ajoelha, estende a mão e recebe o ano novo pedindo para Deus nos abençoar. Eu disse, é isso que eu quero. É mesmo? E aí, sim, Luiz Roberto Duarte, o Beto Duarte, hoje está lá no Espírito Santo, no Tribunal de Contas, e ele disse, isso que a gente faz. Eu falei, é o que eu quero também. E desde 1980, 41 anos seguidos, eu só passo na igreja. Irmão, você quer ver queima de fogos? Não tem fogo mais poderoso do que do Espírito Santo de Deus. Não tem beleza, eu queria passar vendo o mar. Não tem beleza maior do que a presença de Deus. E nós vamos fazer uma grande festa aqui. Vamos encher esse lugar de balões com mensagens e vamos juntos agradecer num grande culto ao Senhor nosso Deus. Vamos cantar muito, exaltando o Senhor o tempo todo. Vamos buscar ao Senhor. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. É um texto estranho, principalmente se tratando de Jesus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. É isso que me encabula, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos ouviram isto. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Só até aí. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, porque o ano de 2021 está terminando. Obrigado a Deus, porque se o Senhor procurar em nós, vai encontrar frutos para o reino do Senhor. E ó Deus, o nosso grande desafio nesse tempo, Senhor, foi dar frutos fora de tempo. Em meio à dificuldade, à adversidade, no meio da pandemia. Obrigado, ó Deus, pelos teus filhos que deram frutos em plena pandemia. Agora, Senhor, coroa o nosso coração com a palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Nós percebemos, eu estou sem retorno, Edmilson, sem nenhum retorno. Nós percebemos aqui no capítulo 11, versículo 12,
um texto que nos chama a atenção, desperta a nossa atenção e nos incomoda de certa forma. Porque diz que Jesus está caminhando com os discípulos e ele vê uma figueira e ele vai propositalmente até a figueira para saber se ela tem algum fruto. E aí diz que quando Jesus chega, olha para a figueira, não encontra nela um fruto sequer. E isso, evidentemente, não é um problema. Porque diz o texto, o próprio texto diz, não sou eu quem está dizendo, mas o próprio texto diz que ele não encontrou fruto porque não era tempo de figo. Não era tempo de encontrar, dela produzir frutos. Eu gosto muito de laranja Bahia e tempo atrás eu fui à feira e perguntei a uma feirante, eu não estou encontrando laranja Bahia, e ela riu e disse, também moço, não é tempo de laranja Bahia. Ninguém faz laranja Bahia, só o pé de laranja. E não está no tempo. E eu entendi que é impossível encontrar laranja Bahia fora do tempo de laranja Bahia. O que o texto está dizendo é que Jesus vai procurar frutos e aquela figueira não tem frutos, porque não era tempo dela produzir frutos. E Jesus, indignado, porque não encontrou frutos na figueira, num tempo que não era apropriado de dar frutos, Jesus disse que você, que não se ache, ninguém nunca mais vai comer frutos dessa figueira. E eles foram embora. E aí, no dia seguinte, pela manhã, Pedro está voltando, os apóstolos estão retornando com Jesus, e quando eles passam, eles veem que a figueira secou. Diz, desde o alto até a raiz, ela estava seca. Em apenas uma noite, de um dia para o outro, em 24 horas ou menos, secou-se completamente aquela árvore. Acontecendo, evidentemente, um fenômeno, algo sobrenatural. E aí o apóstolo olha e fala, mestre, olha, aquela árvore que o Senhor amaldiçoou, olha como que ela secou. Eu gostaria de modo muito breve, muito objetivo, que você me acompanhasse, pensando, primeiro na possibilidade da injustiça cometida por Jesus. Quando nós olhamos para o texto, Jesus olha para a árvore e diz o texto que não era tempo de figos, de produzir frutos. Mas mesmo assim Jesus fica indignado e amaldiçoa a figueira. Aparentemente, quando nós olhamos, percebemos imediatamente o que? Uma injustiça. Se não era tempo de figos, como que Jesus poderia amaldiçoar aquela figueira que não estava produzindo figos? E aí, no dia seguinte, eles olham e dizem, secou totalmente, porque o Senhor a amaldiçoou. O objetivo que Jesus está colocando, e o texto é colocado por Marcos, evidentemente, no capítulo 11, a partir do versículo 12, ele vai tratar, se você olhar os versículos seguintes, e você conseguir fazer a analogia, você vai perceber que o que ele está tratando é da produção de frutos fora de tempo. É de produzir resultados quando não há oportunidade. Porque quando tudo está estabelecido e a gente pode fazer de modo razoável ou com uma certa razoabilidade, produzir frutos para o reino de Deus, hoje eu tenho tempo, agora vai ser possível, agora está sobrando recurso, eu posso investir no reino de Deus. Quando nós agimos parecendo que há uma razão naquilo que nós estamos fazendo, evidentemente não é o esperado pelo reino de Deus. Porque ainda em Lucas, logo a seguir, nós vamos perceber, Jesus dizendo, se você fizer somente aquilo que estão esperando que você possa fazer, eu quero dizer a você que você se tornou um servo inútil. No reino de Deus exige que nós sejamos criativos,
No reino de Deus exige que nós percebamos a realidade, a adversidade e consigamos ultrapassá-la, vencê-la, mesmo que esteja diante de nós. Mesmo que pareça desfavorável a situação, devemos entender que é possível servir ao Senhor, mesmo com dificuldade. O que Jesus está querendo trazer para os apóstolos não é que eles deveriam produzir somente quando o tempo fosse suficiente, quando fosse oportuno, mas que deveriam produzir, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, em tempo e fora de tempo. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Miller dizia que orava, perguntaram a ele, porque tantas orações respondidas, e perguntaram quantas vezes o Senhor ora por dia, e ele disse uma vez só. Quando acordo eu começo a orar, conversar com Deus, e só termino quando eu vou dormir. Quem leu a biografia dele sabe que ele relaciona mais de 50.000 orações respondidas. Como? Mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, podemos servir ao Senhor. O ano de 2021 foi uma oportunidade extraordinária para que nós pudéssemos ser criativos. Eu acho interessante que parecia que tudo deveria ficar fechado, tudo deveria ser impedido. Nós deveríamos voltar para dentro de casa e estar trancados dentro de casa. Apareceram os PGs de forma digital. Apareceram as reuniões de oração de forma digital. Apareceram estudos bíblicos de forma digital. Por plataformas, a transmissão do culto, manhã, domingo, à noite, quarta-feira, transmitíamos via internet, pelas mídias sociais. E a igreja foi se tornando criativa, ou seja, aqueles que queriam alguma coisa com o reino de Deus. E evangelismo, como vamos fazer para trazer as pessoas? E aí a Hélida e o irmão Jorge e Ricardo disseram, não precisamos esperar que elas venham, vamos atrás delas nas ruas. Jesus disse, saiam e forcem aqueles que vocês encontrarem pela rua para entrarem. Então nós abrimos o templo sábado, e nós saímos, equipes saíram pela rua, distribuindo folheto, chamando pessoas, e as pessoas entravam, nós orávamos por elas, e elas saíam, evangelizávamos, tínhamos conversões no evangelismo pessoal. A igreja não parou. A igreja, de forma criativa, na ação social, no serviço social, ia de casa em casa socorrendo as pessoas vinham à igreja, a igreja tinha cestas para socorrer as pessoas. Dar frutos fora de tempo, quando não é oportuno, quando não é possível, quando parece impossível. Até passeio a terceira idade fez. Viagem, né, Adelma? Foi para Florianópolis. Deus abençoou o ano de 2021 para aqueles que quiseram dar frutos fora de tempo, ou fora do tempo. Para aqueles que perceberam que todos os índices eram desfavoráveis, esses produziram frutos mesmo em meio a essas dificuldades. Mesmo nas lutas, nas dificuldades, produziram frutos e abençoaram famílias. Vivemos tempo difícil, dias difíceis, perdemos irmãos valorosos. Ministra de educação, a irmã Vera, perdemos a ministra de oração, a irmã Dilceia, perdemos diaconisa, a irmã Ana Fonseca, perdemos líderes, perdemos o Alci, líder dos homens de coragem. Era tempo da igreja desafiada, parecia que nós não poderíamos produzir frutos para o reino de Deus. Talvez você esteja em casa dizendo,
eu não produzi frutos, porque não era tempo de produzir frutos. Eu digo a você uma coisa com coração brando. Eu espero que o Senhor não diga a você: meu filho, que você nunca mais produza frutos. Espero que o Senhor diga a você: eu vou te dar a oportunidade, como a outra parábola da figueira. Que Jesus possa te ajudar a produzir frutos para o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que no meio, fora de tempo, no meio da dificuldade, produziram frutos para o reino do Senhor. Amém? Amém ou não amém? Acabou o ano de 2021. Vem aí 2022. Não sei como, de que jeito, de que maneira, mas uma coisa eu sei: se você deixar, Deus vai produzir frutos na sua vida, mesmo que o tempo não seja propício. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Te agradecemos, ó Deus, porque tu tens nos conduzido, nos fortalecido e nos encorajado. E, ó Deus, muito obrigado, ó Pai, outra vez pelo livramento que o Senhor deu, ó Deus, ao irmão Delcio e irmã Dei. Obrigado por suas vidas, que, ó Deus, quando parecia desfavorável por causa da idade, o Senhor, ó Deus, se sobrepôs a todas as dificuldades e abençoou, ó Deus, os teus filhos. Obrigado, ó Deus, pelos tempos difíceis vividos ao longo desses anos, deste ano, e o modo maravilhoso como o Senhor nos abençoou. Agora, Senhor, recebe, aceita a nossa gratidão pelo ano de 2021. Que o Senhor, ó Deus, possa nos coroar com um ano novo que está para chegar, com um ano abençoado. E recebe, ó Deus, tudo o que realizamos em 2021 para a glória do teu santo nome. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.